Amados irmãos, graça e paz, eu sou o pastor Joselito, pároco da paróquia Ebenezer, Igreja Episcopal Carismática do Brasil. Nós aprendemos aqui na nossa denominação que nada se começa sem antes orarmos. Oremos. Senhor, Pai amado e querido, eu te peço que o Senhor unja os meus lábios e que tudo que seja dito aqui, de agora em diante, seja permissão tua, que sejam palavras eternas para vidas igualmente eternas. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O texto que serviu de base para essa nossa meditação se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versos de 1 a 6. Livro de Jeremias, capítulo 18, versos de 1 a 6. A palavra de Deus diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desce à casa do oleiro, e eis que estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como um vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Esta é a palavra do Senhor, ao qual nós damos graças a Deus. Quando eu fiz o concílio, quando eu me converti, quando eu tive o meu encontro pessoal com Jesus, um hino que tocava muito é justamente o vaso e o oleiro, que diz assim: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Quebra a minha vida e faz-a de novo. Eu cantei, mas acima de tudo eu orei. Eu pedi a Deus: Senhor, quebra a minha vida e faz-a de novo. O problema, meu irmão, minha irmã, é que quando você pede e o seu pedido é sincero, Deus ouve. E se eu soubesse o que era ser quebrado e ser feito novamente, talvez eu não tivesse coragem de querer viver todo esse processo. Agora, o interessante é que eu, nascido e criado no subúrbio de Recife, num bairro de Jardim São Paulo, eu morava perto de uma olaria. E por muitas vezes eu vi o vaso, o tijolo sendo feito, mas eu nunca tinha feito essa comparação tão real e evidente com a palavra do Senhor. Quando eu me converti e disse assim: Senhor, faz de mim um vaso novo, eu não imaginava que para fazer o novo tinha que quebrar o velho. E quebrar o velho dói. Eu queria tratar nesses minutos com vocês sobre a etapa que o oleiro passa na confecção de um vaso. Eu não sei se vocês conhecem como funciona o processo, mas o fato é que para se fazer um vaso, o oleiro ele tem que separar o barro que ele vai utilizar. A minha conversão, ela veio no amor, não veio na dor. Tem muita gente que conhece Jesus na dor. Eu conheci Jesus quando tudo estava bem, empresa muito bem, muitas obras, eu tinha uma vida financeira estável, uma família linda. Então eu não sabia o que era passar por um deserto. Eu conheci Jesus e tudo me preparava para o que iria vir depois com o passar do tempo. Então, quando o oleiro separa o barro, coincidiu com a minha falência, a falência da minha empresa. Quando a minha empresa entrou em falência e eu precisei demitir 100 funcionários ou pouco mais de 100 funcionários, eu me senti como aquele vaso, ou melhor, como aquele barro separado pelo oleiro. Eu ligava para meus amigos e tem um fato interessante, que teve um deles, porque o amigo você conhece na adversidade,
Mas eu não tinha passado por adversidade, e para mim, todos que estavam à minha volta eram meus amigos. Eu liguei para um que eu achava que fosse meu amigo, e a primeira palavra que ele me disse ao telefone foi: se você ligou para pedir dinheiro, eu não tenho. Eu nunca havia pedido dinheiro a esta pessoa. Mas eu estava no processo do deserto, e as pessoas que antes estavam próximo a mim por conveniência começaram a se afastar. E eu me senti como aquele barro que o oleiro separado. Parecia que eu tinha contraído uma doença infecto-contagiosa. Ninguém queria chegar perto de mim. Mas o deserto é pedagógico. A palavra de Deus diz lá em Tiago: tende por bom ânimo o passar por diversas provações. Aí você diz assim: como é que eu posso me alegrar por passar por provações? É na provação que você conhece o amor de Deus mais de perto. É na provação que você conhece os verdadeiros amigos. E foi nesse momento que eu estava separado, assim como o barro que o oleiro separa, foi que apareceu anjos na minha vida. Eu poderia citar alguns, mas eu correria o risco de esquecer, não por ingratidão, mas porque são muitos anjos que o Senhor colocou na minha vida. O segundo processo do vaso, depois que o barro é separado, o oleiro começa a amassar o barro. E eu posso dizer com muita propriedade o quanto eu fui amassado, o quanto eu fui pisado, o quanto eu fui machucado nesse meu processo de ser um vaso novo que tanto eu pedi a Deus. Nesse processo de ser um vaso novo, num processo de ser amassado, eu tive algumas coisas que alegraram muito o meu coração. Eu, dono de uma instaladora, com mais de 100 funcionários, fazendo obra no Brasil todo, há um tempo eu não pegava mais numa chave de fenda. Chegamos a um ponto que tem uma pessoa para te trazer o café, outra pessoa para atender o telefone para você e algumas pessoas até para ir para reuniões no seu lugar. Mas como eu estava no deserto, eu tinha que voltar a fazer tudo novamente, sozinho e do zero. No momento que eu estava mais sendo machucado. E foi numa situação dessa, que eu estava atendendo um cliente. E olhei para o céu e disse assim: Senhor, eu não sei se eu vou suportar, recomeçar. Está doendo, está machucando. E nesse momento, eu estava tratando um quadro elétrico de um condomínio e pressões por todos os lados, porque meio-dia se aproximava e crianças chegavam da escola, idosos precisavam ir ao médico e o elevador precisava funcionar. E eu estava com a energia do prédio desligada. Eu me lembro que eu liguei para minha esposa, nós só tínhamos um carro nessa época, e disse para ela: vai buscar os meninos na escola de ônibus, porque hoje eu não vou poder buscá-lo. Minha esposa foi e, de repente, chega uma mensagem no meu celular, uma mensagem de WhatsApp. Quem tem filho adolescente vai saber o que eu estou dizendo agora. Quando meu filho mandou uma mensagem para mim, na hora me veio o seguinte pensamento: meu filho mandando uma mensagem, ou ele vai pedir algum dinheiro, ou ele quer que eu pague algum boleto para ele. Mas não, para minha surpresa, aquele meu desespero, aquele meu clamor, aquela minha dúvida, aquela minha dor foi respondida com o versículo Josué 1,9. Meu filho só escreveu isso para mim, Josué 1,9. Imediatamente eu pego a Bíblia, no celular, no aplicativo, paro a obra e abro a Bíblia, e está escrito: não te mandei eu, sede forte e corajoso. Eu sou teu Deus, e estarei contigo por onde tu andares. Essa palavra Deus entregou a Josué, e Deus me entregou naquele momento para dizer: fica tranquilo, continua, seja forte e corajoso. Eu sou teu Deus e estarei contigo onde tu andares. Imediatamente eu pego o telefone e ligo para meu filho e digo: filho, da onde foi que apareceu Josué 1,9 para você mandar para mim? Aí ele disse: pai, eu vinha no ônibus e vi estampado no muro Josué 1,9, eu não sei o que se trata,
mas eu senti vontade de mandar essa mensagem. E ali eu pude observar o cuidado de Deus na minha vida. Mais uma vez, eu já havia sido separado, já havia sido pisado. O fato é que o terceiro processo do barro é fazer o vaso, é moldar o vaso. E quando você está sendo moldado, você tem coisas que você não quer que mude na sua vida. E você diz, Senhor, mexa em tudo, menos, é nesse menos que Ele vai mexer. E foi nesse menos que Ele mexeu. Eu vi muitas coisas que ainda eu estava apegado, eu tive que desapegar. Eu passei por um processo de deserto, onde oficial de justiça foi na minha porta, onde credores foi na minha porta, e eu me via numa situação que eu não sabia, mas eu tinha que moldar a minha vida agora da forma que Deus queria que eu fosse para que Ele pudesse me conduzir. E esse processo de moldar o vaso doeu, mas eu sempre obediente à palavra de Deus, tinha pedido para ser um vaso novo, estava aceitando aquilo que estava acontecendo na minha vida. Sendo que depois que o vaso ficou pronto, tomou forma, eu já tinha sido separado, amassado e tomado forma, eu pensei, agora está resolvido. Mas aí vem outra etapa. Essa outra etapa significa que o vaso vai ter que ir para o fogo. Meu Deus do céu. Eu tive que ir para o fogo. E eu confesso a vocês que foram mais alguns meses de muita dor. Tinha hora que eu não suportava. Eu clamava a Deus misericórdia e Ele me socorria, porque a palavra de Deus diz, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes. Mas a palavra de Deus diz também que o coração daquele que ora tem que ser um coração sincero. E os teus pedidos têm que ter um propósito voltado ao propósito do Senhor na tua vida. Muitas vezes a gente não recebe aquilo que a gente pede porque a gente pede mal. E o processo do vaso, o tempo de fogo do vaso, eu aprendi que quando o oleiro tira o vaso, que dá uma batidinha, dependendo do som, o vaso já está cozido, já está pronto ou não. Mas eu queria usar outra passagem bíblica que fala quando o ourive está purificando a prata. E é interessante que quando a prata está sendo purificada, ela tem um tempo. Se esse tempo passar, a prata se estraga. Ela tem que ser tirada no momento certo. E qual é esse tempo? É quando o purificador olha para a prata e vê o seu rosto refletido na prata. Aí aquela prata está no ponto, é tirado. Assim como o vaso também tem um ponto certo de ser tirado. Eu entendo que nesses 3 anos de deserto, quando eu estava no fogo, eu tenho certeza que Deus olhou para mim, mediante o meu sofrimento, e viu que mesmo sofrendo, a face dele era refletida na minha face. As pessoas conseguiam ver Cristo através de mim, mesmo com sofrimento. E isso foi fundamental para que o vaso pronto, fosse retirado do fogo. Eu tenho certeza que muitas vezes as pessoas puderam observar o agir de Deus na minha vida, e isso fez toda a diferença para eu ser tirado do fogo. Tem uma passagem que todo mundo conhece, no Êxodo, que quando o povo hebreu saiu do cativeiro egípcio, o trajeto deles eram apenas de 40 dias, mas eles passaram 40 anos. E só 2 dos que saíram entraram na terra prometida. Mas por quê? Porque eles murmuraram. Muitas vezes você está passando pelo deserto e está murmurando, e a bênção não chegou ainda na sua vida porque você não está refletindo a face de Cristo na sua face. As pessoas olham para você, vê murmuração, vê lamento, vê blasfêmia,
Por isso que Deus ainda não trabalhou o que Ele quer trabalhar na tua vida. Esse teu deserto pode durar uma semana, pode durar 3 anos, como durou o meu, como pode também durar 40 anos, como durou, e você pode até não alcançar a bênção, como o povo hebreu não alcançou. Nós temos que ter a consciência que em tudo que nós fizermos, temos que fazer para a glória de Deus. E nós temos que ter a consciência de que se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele continua sendo Deus. Eu tenho que saber viver o meu deserto, aprender com o meu deserto, porque o deserto é pedagógico. Eu passei 3 anos nesse deserto e finalmente o vaso estava pronto, o Senhor tirou o vaso. Quando você sai do fogo e recebe uma brisa, é muito bom. Mas faltava a última etapa. E a última etapa é quando o vaso é tirado do fogo, o oleiro tem que lixar o vaso para poder dar o acabamento. E a vida usou muitas pessoas para me lixar. Eu lembro de outra história, eu trabalhando no ministério, e é interessante vocês entenderem que durante o meu deserto foi o período que eu mais me aproximei da minha família. Por não ter trabalho, por não ter emprego, eu tinha que ficar em casa. Consequentemente, eu almoçava todos os dias com meus filhos, eu levava e trazia meus filhos da escola, porque nós só tínhamos um carro. Então foi o período que eu mais me aproximei. Mas, assim como o vaso é lixado pelo oleiro, muitas pessoas tentaram minar a minha fé. Eu estava trabalhando num ministério da Igreja Episcopal e eu trabalhava em todos os ministérios. Chegou um irmão, e aí eu digo que nesse momento ele foi um enviado do inimigo, e ele chegou para mim e disse assim: Lito, eu te vejo em todos os ministérios da igreja. Tu trabalha em todos os ministérios, mas eu queria que você entendesse que o seu primeiro ministério é a família. Naquele momento, eu fechei os olhos e disse: Senhor, será que eu estou negligenciando a minha família? Todos os dias eu almoço com os meus filhos, eu levo eles, eu só trabalho no teu ministério final de semana. Mas será que eu estou negligenciando? Minha filha, que hoje tem 13 anos, ela tinha 7 anos na época, foi há 6 anos atrás. Primeiro Deus usou meu filho com Josué 1,9. Agora Ele usava minha filha. Quando eu acabei de fazer esse questionamento a Deus, a minha filha de 6 anos, 7 anos de idade, ela mandou uma mensagem para o meu WhatsApp dizendo assim: Pai, você é meu melhor amigo, eu nunca te abandonarei. O que você explica uma criança de 7 anos escrever esse texto e mandar para mim do nada? Aí eu olhei e entendi que eu sou o melhor amigo da minha filha e ela reconhece isso, ou seja, eu não estou negligenciando o meu primeiro ministério, que é a família. Mas o inimigo tentou implantar um sentimento no meu coração que eu não estava no caminho certo. E aí eu respondi a ela: te amo, minha princesa. E ela devolveu com: eu te amo, meu rei. E assim eu fui dormir com o coração tranquilo, certo que eu estava no caminho certo, fazendo a obra do Senhor. Nesse momento, eu já tinha sido separado, pisado, moldado, lançado no fogo, retirado do fogo e tinha sido agora lixado, mas eu já estava pronto. Eu era um vaso novo, eu sou um vaso novo. E o Senhor disse: agora que você é um vaso novo, eu vou te dar as bênçãos que eu tenho para te dar. Interessante é que nesse período eu escutava muito um hino que não toca aqui nas rádios. Eu escuto muito a Evangélica FM, escuto as Novas de Paz e também frequento alguns cultos e vejo algumas pregações, mas esse hino eu só escutei no momento que o Senhor sabia que eu precisava escutar. O nome desse hino é Esforça-te. O cantor diz assim: esforça-te, diz o Deus de Israel, esforça-te, continue e serei fiel. Quando eu escutei esse hino, eu me lembrei de Josué 1,9. Esforça-te, tem bom ânimo, foi eu que te mandei.
E aí o hino continua dizendo: eu sou dono da prata e do ouro. Se eu não te dei, mesmo te amando, tanto, é porque, filho, tu ainda não estavas pronto. E agora que o aço bruto lapidado está, toma posse do que eu tenho para te dar. E eu escutava aquele hino, e eu chorava, e eu me lembrava do que eu tinha passado, eu me lembrava do processo de fabricação do vaso. Eu estava pronto para receber o que Deus tinha para me dar. Existe um ditado que diz assim: você não carrega nenhum fardo que você não possa suportar. É verdade. E eu acrescento: também você não recebe uma bênção que você não possa administrar. Tinha bênçãos na minha vida que, se eu tivesse recebido, eu tinha me perdido. Foi preciso eu estar lapidado, pronto, para o Senhor poder me entregar a bênção, para eu poder receber a bênção e saber administrar. E quando eu penso nisso, eu me lembro daquela passagem do bom pastor. Ele está com a ovelha nos ombros, com a patinha quebrada. E é um procedimento que parece cruel, mas é necessário, porque a ovelha, se vocês não sabem, ela tem uma visão limitada. A ovelha ela não consegue enxergar mais de 20 metros. A ovelha precisa do pastor para que seja guiada. Então, quando existem aquelas ovelhas que são desgarradas, o que é que o pastor faz? Quebra a pata da ovelha. Aí você pode dizer: que crueldade, mas não, ele está fazendo um bem para aquela ovelha. Quando aquela ovelha tem a pata quebrada e tem a pata novamente, ele coloca uma tala, faz todo o processo, e ela ainda não pode caminhar, ela tem que ser carregada. Esse tempo que ela está sendo carregada, ela fica ouvindo a voz do pastor. Ela fica sentindo o cheiro do pastor. E quando aquela ovelha está curada, que ela pode ir para o chão, voltar para junto do rebanho, ela não se afasta mais do pastor. Porque agora ela está acostumada com o cheiro, ela está acostumada com a voz do pastor e ela tem necessidade de estar perto do pastor. Eu conversava com a irmã esses dias e ela perguntava: Deus castiga? Eu disse: Deus não castiga. O Deus que eu conheço não é um Deus que castiga. Agora ele disciplina. E nós precisamos ser disciplinados. E o meu deserto serviu de disciplina, serviu para eu ver o milagre. Eu posso dizer que eu vi o maná, aquele maná que o povo hebreu viu cair do céu e alimentava com porções diárias. Eu aprendi a viver com a porção diária. Todas as vezes que eu tinha algo a pagar, alguma coisa a honrar um compromisso, o Senhor me dava aquela porção diária. Mas eu precisei ter minha pata quebrada, eu precisei ir para o deserto, eu precisei ser carregado nos braços do bom pastor, eu precisei ter intimidade com o Senhor, eu precisei sentir o cheiro dele, para nunca mais querer me afastar. E eu digo a você que nesse processo eu aprendi uma coisa que fez toda a diferença. Sabe quantas vezes eu oro por dia? Nem eu sei te dizer. Porque eu acordo orando, eu entro no carro, eu oro, eu vou fazer uma refeição, eu oro, eu venho falar da palavra de Deus, eu oro, eu entro numa reunião, eu peço a Deus sabedoria, então eu oro diversas vezes durante o dia. Mas tem um detalhe, tem um momento do dia em que eu não negocio. Eu dobro os joelhos e faço a minha oração pessoal com Deus de uma forma mais intensa. E eu descobri uma coisa, que orar com joelhos dobrados faz toda a diferença. Se você nunca teve essa experiência, eu convido você a ter. Ore com os joelhos dobrados e você vai ver que Deus ouve as suas orações. O céu está cheio de prateleiras, cheia de poeira, mofando as bênçãos que o Senhor tem para te dar. O que falta é você reivindicar. Ore, peça. Agora entenda que o Senhor só vai atender os teus desejos se os teus desejos estiverem alinhados aos desejos dele para a tua vida. Porque Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Nesse processo do vaso e do oleiro, eu aprendi a depender do Senhor.
eu aprendi a confiar no Senhor. Eu aprendi que o melhor lugar do mundo de estar é aos pés do Salvador. Hoje, quando eu chego aqui na paróquia Ebenezer, seja numa quarta-feira para pregar para 2, 3, 4, 10, 15 pessoas, o Senhor enche o meu coração de alegria. No domingo, igreja cheia, meu coração está cheio de alegria do mesmo jeito, porque eu entendo que eu só vou ter alegria se eu estiver na presença do Senhor. Que você, que ouve essas palavras, possa entender e possa dedicar sua vida e possa estar aos pés do Senhor. Tenho certeza que este é o amigo que nunca vai te abandonar. Este é o amigo que sempre estará ao teu lado, principalmente nas horas difíceis. Eu encerro dizendo a vocês que a melhor coisa do mundo foi eu ter sido feito um vaso novo. Quem sabe do processo prefere não ser porque tem medo de passar. Mas como eu não sabia, eu passei. Que glória a Deus porque eu passei, porque hoje eu estou aqui contando vitória e comemorando um ano da paróquia Ebenezer. Que Deus abençoe vocês. Eu gostaria de orar mais uma vez. Senhor, Pai amado, querido, Pai de misericórdia, obrigado por esse tempo, obrigado por este momento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me mostrou tantas coisas que eu precisava saber e conhecer e que antes eu só ouvia falar e hoje eu posso contemplar, eu posso ver face a face. Pai, o Senhor é maravilhoso na minha vida. O Senhor tem feito um trabalho maravilhoso, Senhor, não porque eu mereço, mas porque a Tua misericórdia se renova na minha vida todos os dias. Eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor sempre quis o melhor para mim, por isso eu sou muito grato, Senhor. Continua fazendo de mim, Pai, a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, eu convido vocês a se inscrever no nosso canal, Paróquia Ebenezer. Nós temos muitos ministérios, apesar de uma paróquia pequena, nós temos um ministério onde nós falamos da palavra de Deus, o ensino bíblico, você pode fazer parte. No nosso Instagram sempre aparece o local do nosso encontro e o tema que será abordado. Toda semana nós temos um encontro aqui em Aldeia e outro encontro lá em Recife. Nós temos também com Cristo nas ruas, onde nós saímos para evangelizar, orar pelas pessoas que estão passando. Nós oramos pelas famílias. Esse também é um ministério da nossa igreja. Nós temos também um canal no YouTube. Nós convidamos vocês a se inscrever para que nós possamos atingir um número que permita transmitir o culto via o YouTube sem tantos recursos necessários, porque ainda a paróquia é nova e nós estamos ainda em fase de adquirir equipamentos. Se você puder nos ajudar, nós temos uma conta corrente, um Pix, e toda ajuda será bem-vinda e todo o dinheiro será revertido para a obra do Senhor. Aqui se entra para adorar a Deus e nós saímos daqui para amar o próximo. Que Deus abençoe todos nós. Amém.